Olá pessoal, eu sou Alberto Deliso e hoje vamos fazer uma análise psicológica do filme que está bombando na Netflix, As Linhas Tortas de Deus. E se você ainda não viu o filme, pode ficar tranquilo, porque essa análise psicológica não tem spoilers. Esse filme é dirigido pelo Oriol Paulo e estrelado pela atriz Bárbara Lene. Oriol Paulo é diretor e roteirista de vários filmes, mas dois desses filmes fizeram muito sucesso na Netflix. Um Contratempo, de 2016, e Durante la Tormenta, de 2018. Durante la Tormenta é um bom filme, mas Um Contratempo é um filmaço, recomendo demais. Se você não tiver assistido, depois coloca na sua lista de filmes para o final de semana. O filme As Linhas Tortas de Deus foi escrito por Oriol Paulo e Guilhem Clua, com a colaboração de Lara Sendin. O roteiro é uma adaptação do romance homônimo de 1979, de Torquato Luca de Tena. O filme se passa nos anos 70, uma época em que os hospitais psiquiátricos ainda eram verdadeiras prisões, e cenas de tortura não eram raras. Aqui no Brasil tivemos o Hospital Colônia, localizado na cidade de Barbacena. Entre os anos de 1930 e 1980, foram contabilizadas 60 mil mortes no hospital. As pessoas que eram enviadas para o Hospital Colônia de Barbacena não tinham necessariamente que ter algum transtorno mental. Mulheres que não queriam se casar, homossexuais, usuários de drogas, epiléticos, tudo era motivo para internar essas pessoas. Naquela época, os hospitais psiquiátricos eram verdadeiras instituições de higiene social. O objetivo não era de tratar ninguém, e sim de limpar a sociedade daqueles que, de alguma forma, incomodavam a ordem social. E é justamente essa a época que é retratada no filme. No filme, Alice Gould é uma detetive particular que é contratada pelo pai de um interno desses manicômios na Espanha. Segundo o pai, o filho teria sido assassinado dentro da instituição, mas o crime teria sido acobertado pelo hospital. E para investigar o caso, Alice Gould voluntariamente se interna na instituição psiquiátrica. Ela carrega consigo um laudo médico que diz que ela é muito inteligente, paranoica e dissimulada. Após entrar na instituição, Alice Gould percebe que entrar no manicômio é fácil, mas sair é dificílimo. Aí o filme vai o tempo todo brincar com uma questão. Alice Gould é realmente uma detetive que está investigando um crime, ou ela é apenas mais um dentre os inúmeros doentes mentais internados na instituição? E mais do que isso, como que traçamos a linha para separar aquilo que é normal daquilo que é patológico? Como definir alguém como portador de uma doença psiquiátrica? Antes de buscar responder essas questões, eu vou te lembrar de dar aquele like no vídeo, não custa nada, e é uma forma de mostrar para o YouTube que esse conteúdo é sim relevante. Já deu like? Tô esperando, hein? Já deu like? Então bora falar sobre psiquiatria. Como definir alguém como portador de uma doença psiquiátrica? Foi querendo descobrir essas respostas que em 1973, um psicólogo chamado David Rosenhan realizou uma pesquisa. Observe que essa pesquisa aconteceu poucos anos antes da publicação do livro Pelas Linhas Tortas de Deus, que foi publicado em 1979. Talvez seja apenas uma coincidência, mas como você vai ver, existem semelhanças entre esse experimento e o filme. Esse estudo foi conduzido pelo psicólogo David Rosenhan, professor da Universidade de Stanford, e publicado pela revista Science em 1933, sob o título On Being Sane in Insane Places. Numa tradução, poderia ser entendido como sobre ser são em ambientes insanos. Essa pesquisa foi dividida em duas fases diferentes. Na primeira fase, ele, juntamente com outros 7 colaboradores, bateram de porta em porta nos hospitais psiquiátricos
alegando que eles ouviam vozes. Ou seja, assim como Alice Gould, eles se internaram voluntariamente na instituição psiquiátrica. E assim como Alice Gould, o objetivo dos pesquisadores era conseguirem ser internados. E sim, eles conseguiram. No entanto, eles tinham uma orientação. Assim que entrassem no hospital e fossem internados, eles tinham que parar com todos aqueles sintomas e tinham que agir naturalmente. E foi aí que eles descobriram uma verdade inconveniente quando se trata de instituições psiquiátricas. Entrar pode ser muito fácil, mas sair pode ser muito, mas muito difícil. Mesmo agindo naturalmente, em média, os colaboradores precisaram de 19 dias para serem liberados para terem alta. Aliás, um deles chegou a gastar 52 dias. E o pior, o laudo. Todos eles receberam um diagnóstico dizendo que eles eram esquizoparanoides em remissão. Você concorda comigo, né, que esquizoparanoide em remissão não é aquilo que a gente pode realmente chamar de uma pessoa saudável mentalmente, né? E curiosamente, o diagnóstico desses participantes foi o mesmo que foi dado para Alice no filme. No entanto, no filme, só vamos saber se a Alice tem realmente transtornos mentais lá no final da trama. Na época retratada pelo filme, e até mesmo nos dias de hoje, já ter sido diagnosticado com uma doença psiquiátrica era suficiente para colocar nas pessoas uma marca, uma cicatriz que ela carregaria para sempre. Ficou impressionado com a primeira parte da pesquisa? A segunda parte dessa pesquisa foi ainda mais perturbadora. De posse de todos esses dados, Rosenhan chegou a um hospital psiquiátrico universitário e propôs um desafio. Nos próximos meses, ele mandaria ao hospital pessoas saudáveis e essas pessoas iriam alegar que estavam ouvindo vozes. Ou seja, essas pessoas repetiriam a experiência que Rosenhan e seus colaboradores fizeram lá na primeira parte do experimento. Essas pessoas entrariam alegando que ouvem vozes e, em seguida, parariam com os supostos sintomas. O objetivo do hospital seria aparentemente simples. Eles teriam que descobrir quais eram os sujeitos saudáveis mentalmente e quais eram aqueles que eram não adaptativos, anormais, doentes. Com o passar dos meses, 193 novos pacientes chegaram ao hospital psiquiátrico. Desses, 41 foram identificados como os normais, os saudáveis, que teriam sido inseridos lá por causa do Rosenhan. Mas teve pegadinha do malandro. E aí a pegadinha do malandro, na verdade, do Rosenhan, é que ele não mandou ninguém para o hospital psiquiátrico. Esse experimento do Rosenhan foi essencial para as pessoas e as instituições repensarem os tratamentos que eram dados às pessoas nos hospitais psiquiátricos. No entanto, nem tudo são flores envolvendo esse experimento. Em 2019, a jornalista Susan Callahan publicou um livro chamado Grande Impostor, a missão secreta que mudou a nossa compreensão da loucura. Nesse livro, ela aponta algumas fraudes que podem ter acontecido durante os experimentos de Rosenhan. Por exemplo, segundo ela, os 7 colaboradores que participaram da primeira etapa do experimento teriam transtornos mentais e teriam sido instruídos a mentir para os médicos, fingindo que não tinham transtornos mentais. Mas mesmo com essas falhas, com essas fraudes, o experimento nos mostra algo importantíssimo. Diagnosticar transtornos mentais não é algo simples. Eu não posso simplesmente coletar o sangue de alguém, fazer um hemograma e dizer, essa pessoa tem depressão. De acordo com esse hemograma, essa outra pessoa tem paranoia. Esses diagnósticos vão ser feitos baseados em entrevistas e uma análise clínica. Ao contrário do que muita gente pensa, não existem exames para identificarmos transtornos mentais. Não é à toa que no filme, as dúvidas sobre a sanidade de Alice assombram vários dos médicos ao seu redor. Infelizmente, para muitos transtornos mentais, o diagnóstico dessas condições é muito desafiador. É comum ouvirmos hoje em dia que as taxas de depressão estão mais altas do que nunca. E o mesmo é verdade
para tantos outros problemas de ordem psíquica. No entanto, podemos e devemos nos perguntar sempre: as taxas estão realmente crescendo por um aumento real de casos ou apenas por uma banalização de diagnósticos? E a verdade é que é muito difícil saber com certeza. Ainda que, como nós já falamos várias vezes aqui no canal, existam fatores modernos que comprovadamente interferem no funcionamento do cérebro e, por consequência, no humor do Homo sapiens, também há concomitantemente um rebaixamento na linha de diagnóstico para depressão e outras doenças. Ou seja, é possível que mais pessoas estejam ficando deprimidas, mas uma taxa ainda maior esteja sendo diagnosticada. E para validar essa informação, podemos investigar a história do DSM, que é praticamente a Bíblia dos diagnósticos psiquiátricos. Ele é a grande referência para delimitar diversas síndromes e doenças mentais. E é nele que psicólogos e psiquiatras se apoiam na hora de dar um diagnóstico. E ele também serve como base, é claro, para prescrições medicamentosas. Um pesquisador que tem especial interesse em investigar esse tema é James Davies. Davies obteve seu doutorado pela Universidade de Oxford e atuou como psicoterapeuta em diversas instituições, incluindo o NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Ele escreveu diversos livros sobre saúde e diagnóstico, onde ele geralmente descreve suas críticas contra hábitos da psiquiatria moderna. E ele também é cofundador do Conselho de Psiquiatria Baseada em Evidências e investigou a história e os fundamentos do DSM a fundo. E segundo ele, o manual é muito, mas muito menos científico do que a comunidade médica é levada a crer. Davies reuniu centenas de relatos das equipes responsáveis pelas diferentes edições do DSM. E o que ele ouviu, para sua surpresa, foi uma sequência de admissões de que o manual realmente não contava com métodos científicos próprios e que muitos dos diagnósticos catalogados contaram apenas com votações simples em um pequeno comitê. Entre os relatos recolhidos está o de Ellen Francis. Veja bem, líder do Comitê de Desenvolvimento do DSM-4, nas palavras de Francis. Bom, nós agora temos uma taxa de autismo que é 20 vezes o que era 15 anos atrás. Ao adicionar bipolar do tipo 2, nós também dobramos a proporção de depressão bipolar versus depressão unipolar, o que resultou em um grande aumento no uso de antipsicóticos, drogas estabilizadoras de humor. As taxas de TDAH também triplicaram, parte porque novos tratamentos com drogas foram liberados e tiveram marketing agressivo. Outro relato bastante intrigante vem de Robert Spitzer, considerado uma das pessoas mais influentes no mundo da psicologia nos tempos atuais, e que foi o responsável por liderar o projeto do DSM-3. Ele afirma: é verdade que para muitos transtornos que foram adicionados, não houve uma quantidade tremenda de pesquisa. E certamente não houve pesquisa sobre o modo que definimos tais transtornos. É certamente verdade que a quantidade de pesquisa para validar dados na maioria das doenças psiquiátricas é, de fato, bem limitada. E ainda que o manual seja bem importante em vários aspectos, ele também abre portas para casos bizarros. Um exemplo é o do chamado transtorno disfórico pré-menstrual. Esse transtorno, veja bem, é identificado em mulheres no período pré-menstrual que sofrem com mudanças de humor, tristeza, desânimo, sensibilidade e inchaço nas mamas. Ou seja, basicamente, rotular a TPM. É claro que é possível que algumas mulheres possam sim sofrer casos muito mais graves, mas o problema aqui está em rotular algo natural como transtorno psiquiátrico. Inclusive, a empresa Eli Lilly desenvolveu um remédio chamado Serafem para tratar desse transtorno. Nos Estados Unidos, aliás, seu comercial listava vários dos problemas da TPM e indicava um tratamento milagroso com o remédio. O problema é que o Serafem, na verdade, é um antidepressivo bastante conhecido, mas reformulado para mulheres que sofrem de TPM. A fluoxetina, um medicamento
que tem em sua lista de possíveis efeitos colaterais sintomas como insônia, dor de cabeça, tontura, ansiedade, fatiga, náusea, diminuição da libido, vômito, diarreia, febre, ataques de pânico, hiperatividade e, pasme, depressão. E com esse jeitinho que a Eli Lilly deu para vender antidepressivos a pessoas com transtorno disfórico pré-menstrual, devemos também nos perguntar quão efetivos tais medicamentos são, apesar de tantos efeitos colaterais. E é importante ressaltar que eu não estou dizendo que diagnóstico psiquiátrico, que medicação não são importantes. Pelo contrário, se não tivermos os diagnósticos, não somos capazes de oferecer ajuda para as pessoas que estão sofrendo. E algumas pessoas realmente vão precisar de algum tipo de medicação. No entanto, ao mesmo tempo que esses diagnósticos podem ajudar o paciente a encontrar o devido tratamento, não podemos ignorar que existe uma indústria milionária que tem muito, mas muito interesse em patologizar a condição humana. Além de ser um bom filme, As Linhas Tortas de Deus nos permite refletir sobre os estigmas carregados pelos transtornos mentais, a desumanização presente em várias instituições psiquiátricas e as dificuldades metodológicas envolvendo os diagnósticos de todas essas condições. E você assistiu o filme? Gostou? O que achou? Deixa aí seu comentário. E se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, é só virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto e exclusivo para apoiadores. Até a próxima.